Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional e agora nós estaremos agradecendo a Deus por tudo o que aprendemos durante os 21 dias. É 5 dias e estaremos durante esses 5 dias falando com Deus sobre todas as maravilhas que Ele fez em nós. Amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua benignidade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Jesus amado, porque o Senhor é bom e o teu amor é duradouro. Senhor, estamos aqui, Jesus amado, para te agradecer e aprendermos a dar graças ao Senhor em tudo quanto nós possuímos ou viermos a possuir e fazer, que nossa vida e que nossos corações venham a ser gratos a Ti em todo o tempo, Senhor. Obrigada, Jesus amado, por Tua misericórdia e fidelidade. Ministra em nós, abre os olhos do nosso coração para que sejamos mais gratos a Ti. Também, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos onde devemos ser gratos a Ti e que não estamos sendo. Senhor, tende misericórdia de nós e ministra em nós conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Tem um louvor que diz assim: mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Então, essa é uma série, um propósito de 5 dias e o nome é Gratidão que Transforma. Este é o primeiro dia e a gratidão pelo que ficou, nós devemos agradecer a Deus pelo que ficou. Nem tudo foi embora. Deus deixou o que é essencial. Aqui ela disse o seguinte, é um testemunho que ela inicia contando. Amigas, recebi algumas mensagens no privado pedindo que eu continuasse com os desafios. Então, farei algumas séries curtas. Serão de 5 dias. E em cada série teremos um objetivo diferente. Serão séries rápidas e leves. Esta primeira semana vai ser um reencontro com o essencial. Olhar para o que permaneceu, reconhecer o cuidado de Deus nos detalhes e aprender a agradecer não só pelo que chegou, mas até pelo que ficou. E também pelo que o Senhor tirou. Devemos ser gratos em tudo. Ela perguntou se nós queremos, acompanhar este desafio e nós vamos sim, juntinhos com ela, fazer este desafio, este propósito. A primeira série é de 5 dias. Gratidão que transforma. Qual o propósito desta primeira série? Enxergar Deus nos detalhes, mesmo quando as coisas não saem como a gente quer ou como esperávamos. O que teremos e o que vamos fazer? Número 1, dia 1 é o dia de hoje. Gratidão pelo que ficou. Hoje nós focaremos e aprenderemos a dar valor e a sermos gratos pelo que ficou. No dia 2, aprenderemos sobre como ser grato pelo que veio. No dia 3, como ser grato
pelo que ainda não aconteceu. Essa é a famosa: Senhor, eu quero te agradecer pelos olhos da fé, pelo que tu já estás a fazer. A gente ainda não viu, mas pelos olhos da fé nós já recebemos. Então essa é a gratidão pelo que ainda não aconteceu, não recebemos. Número 4, dia 4, gratidão nos dias difíceis. Dia 5, gratidão que cura o coração. Hoje, o nosso dia 1º é gratidão pelo que ficou. Vamos lá? Gratidão pelo que ficou. Nem tudo foi embora. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Por incrível que pareça, este Deus tem um tempo absurdamente e absolutamente perfeito. Hoje, especificamente hoje, eu mandei bom dia para muita gente com este salmo. Incrível como este Deus é perfeito. Neste versículo, Davi estava ensinando a si mesmo a não esquecer o que o Senhor já havia feito, mesmo depois de tantas batalhas, erros e recomeços. Nós devemos fazer como o Senhor nos ordena e pedir ao Espírito Santo para que traga à nossa memória o que nós deixamos de ver e sermos gratos. Pedir ao Senhor para que traga à nossa memória é um ato de: Senhor, eu sei que tu tens feito grandes coisas, mas estou vivendo dias difíceis e quero me lembrar de tudo que tu já fizestes por mim. E assim alimentar a minha fé, reabastecer a nossa fé e esperança. Teve um dia que eu tive um encontro extraordinário com Deus, o próprio Deus. Eu estava numa campanha, num processo, e durante neste dia específico, eu não sabia como orar, o que falar, o que fazer, e fiz uma oração simples e copiei uma oração que vi na internet. Ah, meus queridos, neste dia os céus se abriram e eu recebi do alto do trono do Senhor um abrir de olhos espirituais e olhos do meu coração que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Ali o Senhor trouxe a minha memória e me ensinou como ser grato. Ali o Senhor falou comigo em particular. Eu ouvi a voz dele. Eu ouvi a ministração dele. E eu comecei a chorar e me faltava o ar. E a glória desceu de tal forma sobre mim. E eu fiquei tão cheia da glória de Deus, que era como se eu flutuasse em minha própria cama. Eu estava sentada e era como se eu flutuasse. E os pensamentos vinham em forma de visão. E era como se a minha memória vivesse um sobrecarregar de tudo que Deus já fez por mim. Ali eu
me lembrei, o Senhor veio trazendo na minha memória, lembra desse dia, lembra dessa situação, lembra desse momento, lembra dessa coisa, lembra dessa causa, lembra desse acontecido, e ali o Senhor foi derramando sobre mim uma glória tão infinita, tão grande, e eu só fui agradecendo a Deus. E eu agradeci, e quanto mais eu agradecia, mais o Senhor trazia à minha memória tudo o que Ele já havia feito por mim no meu passado. Lembra desse dia, lembra desse momento, lembra quando você fez isso, lembra quando você fez assim, lembra que eu te livrei aqui, lembra que eu te livrei ali, lembra disso aqui que você me pediu e eu te dei. E foi tão grande, a glória foi tão imensa, foi tão tremenda, que eu continuei ali. E o Senhor falou: chega, agora chega. E eu falei: não, Jesus, não, agora não, continuamos aqui, vamos continuar. E Ele disse para mim: chega, porque a glória é demais e você não vai aguentar. E eu falei: mas eu quero continuar, deixa eu continuar, por favor, continua. Eu fiz igual a minha mãe falou: não me importo com minha vida, eu quero ir para ti agora. E então ele disse: não. Ele disse: não, você não vai aguentar, chega. E eu falei: tá bem, Senhor. Mas fiquei com aquela parte que nunca vou me esquecer. E jamais poderei deixar de ser grata a Deus por cada detalhe da minha vida. Procuro até hoje pedir ao Senhor para que abra os meus olhos e não me deixe ser ingrata. Até quando Ele me diz não, eu quero ser grata. É claro que há uma batalha muito grande entre a carne e o espírito, né? Porque nós temos a tendência de vermos: nossa, mas está demorando. Por que em vez de falarmos: nossa, está demorando, por que não falamos: nossa, Senhor, o Senhor está caprichando? Eu tenho plena certeza que o Senhor está caprichando. Não está demorando, está no seu tempo. Tu está caprichando, né, Senhor? Tenho plena convicção de que o teu tempo é perfeito. Senhor, me fortalece para suportar a espera. Devemos ser gratos em todo o tempo. E Davi compreendia que lembrar é um ato de fé. Viu? É um ato de fé. É um ato de fortalecimento. É um ato onde que, se você se lembra, você pode fortalecer a sua fé com um tanto de coisa que Deus já fez por mim e por você. Porque quem se lembra do que Deus já fez, não duvida do que Ele ainda pode fazer. É isso mesmo. Uma aplicação pessoal na nossa própria vida. Às vezes a gente foca tanto no que perdeu, no que ainda não aconteceu, no não que recebemos, que nos esquecemos o quanto Deus já fez, tem feito, já nos sustentou. Pois é. Mas como Davi, eu e você hoje podemos e devemos falar para a nossa própria alma: lembre-se, lembre-se. Quando Deus disse para que não venhamos ser como a mulher de Ló, não lembrar do passado, não é assim, neste sentido. É no sentido de não lembrarmos das coisas erradas que fizemos no passado e termos saudade. Isso é
agir como a mulher de Ló fez. Mas quando Deus diz, traga à sua memória tudo que já foi feito por você no passado, Ele está te dizendo para que você venha fazer como Davi fez. Lembra dos livramentos que Deus te deu. Lembra das bênçãos, vitórias que Deus te deu. Lembra do tempo difícil que Deus proveu para você. Traga a sua memória. Renove e fortaleça a sua fé, porque Deus é imutável. Ele fez, continua fazendo e ainda fará grandes coisas na minha e na sua vida. Por isso Deus nos diz, lembre-se. Lembra para a sua própria alma. Lembre-se da vez em que Deus te livrou. Da paz que chegou quando você achava que não ia aguentar. Lembra das pessoas que ficaram quando outras se foram. Lembra das pessoas que Deus tirou. Lembra dos escapes e livramentos que Ele promoveu na sua vida, na sua família, por uma pessoa que você orou. A gratidão não apaga a dor, mas ela muda a forma como você olha para ela. Nem tudo foi embora. O que Deus manteve é exatamente o que eu e você precisamos para recomeçar. Uma reflexão. Há momentos em que tudo parece ter mudado. Pessoas que decidiram nos deixar, planos desmoronaram e o coração tenta entender por que Deus permitiu tantas perdas, tantas coisas acontecer. Mas é justamente aí que a gratidão se torna um ato de fé. Olhar ao redor e perceber que, mesmo depois de tanto, ainda há bênçãos que permaneceram. Nem tudo se foi. Ficou o fôlego, ficou a fé, ficou a esperança, ficou o renovo, ficou a experiência com Deus deste tempo, ficou você olhar e ver, foi a mão de Deus. Ficou a gratidão do muito obrigada, porque verdadeiramente eu não daria conta se não fosse pelo Senhor. Ficou o amor de Deus que nunca morre e é a melhor parte. A gratidão pelo que ficou é o primeiro passo para enxergar o que ainda virá. Quando você agradece pelo que restou, abre espaço para que o novo floresça com leveza. Hoje, eu recebi um puxão de orelha de Deus. Eu estava lavando louça e a minha torneira, eu não gosto da minha torneira, porque ela é uma torneira que muitas das vezes me impossibilita e me atrapalha lavar uma panela maior, uma panela grande. Ela é uma torneira que fica bem no meio da pia. Ela vem da parede e vem para a pia, para o meio da pia. Então é uma torneira reta, em vez de ser uma torneira curva, que te dá mais espaço. Ela não se mexe. Eu não tenho para onde empurrar ela para um lado ou para o outro. E neste momento em que eu estava lavando uma cumbuca grande, que a pia estava vazia, deixei essa cumbuca para lavar por último, eu pensei, só assim consigo lavar essa cumbuca. Ah, mas se aquela torneira que eu comprei tivesse chegado, eu já teria instalado e não teria esse estresse. Mas aí o Espírito Santo falou para mim, por que você não agradece pela torneira que você tem e em que muitas pessoas
Em suas casinhas simples, não tem nenhuma torneira dessa. Lavam a sua louça num rio ou com cumbucas jogando água. E eu falei assim, é verdade. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela torneira que eu tenho. Sei que aquela torneira que não chegou, que foi estornado o valor para minha conta, da qual eu paguei, não chegou por um motivo. Não chegou porque não era o momento. Eu até tive a oportunidade de comprar uma nova torneira. Acabou que não comprei. Não comprei por quê? Desleixo? Não. Apareceram outras coisas mais importantes para comprar. A torneira pode ser depois. É um supérfluo. Então ali o Espírito Santo foi ministrando em mim e eu fiquei constrangida. Eu fiquei constrangida. Quantas vezes eu e você temos tudo que Deus nos deu e a gente ainda está reclamando? Sim! Para prestar atenção. Veja se você não está reclamando por algo que você já tem, mas que você só quer melhor do que o que você tem. Assim como eu tenho uma torneira. Ela está boa, funcionando perfeitamente. Só quero trocar porque ela me incomoda na hora de lavar panelas grandes. Mas eu tenho uma torneira. Tem muita gente que não tem uma torneira. E ela está em perfeito estado. Ela é uma boa torneira. Então eu fiquei assim pensando. É verdade, Senhor. Quantas vezes deixamos de agradecer e reclamamos pelo que temos. E justamente aí é que precisamos pôr a gratidão em prática, porque a gratidão se torna um ato de fé e a gente pode olhar ao nosso redor e perceber que mesmo depois de tanto que o Senhor já fez por nós, ainda há bênçãos que permaneceram. Nem tudo se foi, ficou o fôlego, ficou a fé, ficou o amor de Deus que nunca morre e nunca parte. Ele nunca nos deixa, Ele nunca vai embora. A gratidão pelo que ficou é o primeiro passo para enxergar o que ainda virá. Então, por que eu não devo agradecer pela torneira que tenho? Porque sei que terei uma torneira melhor em breve, num futuro breve. Mas eu já vou agradecer por essa. Quando a gente agradece pelo que restou, abre espaço para que o novo floresça na nossa vida com leveza. Um desafio espiritual. Se você puder, na sua Bíblia, sublinhe o versículo do dia, que é em Salmos, capítulo 103, versículo 2, e escreva: a lembrança do cuidado de Deus é o antídoto contra a ingratidão e o desânimo. Mas eu e você podemos falar, podemos declarar. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus? Respire fundo. Traga à sua memória algo que você queira agradecer a Deus. Peça ao Espírito Santo para que te traga à memória algo que você quer agradecer a Deus. Talvez você não tenha agradecido, talvez você tenha reclamado, mas agradeça a Deus agora. Senhor, a lembrança do cuidado que Tu tens comigo é o antídoto de que preciso contra a ingratidão e o desânimo que me rondam. E no seu caderno, anote: hoje eu agradeço a Deus por aquilo que ficou. Mas você não precisa escrever se você não puder ou não quiser. Peça ao Espírito Santo, traga à sua memória aquilo que ficou e agradeça a Ele. Senhor, hoje eu quero te agradecer por aquilo que ficou. E abra meus olhos
para que eu veja o que ficou. Peça ao Senhor para que te traga à memória 3 coisas que permaneceram na sua vida. Seja pessoas, dons, aprendizados ou até dores que te ensinaram algo. Sim, como eu sempre cito para vocês aqui, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas, absolutamente todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois, ore agradecendo por cada uma delas. Diga: Senhor, obrigado pela amizade que ficou. Obrigada pelo dom que tu não apagou em mim. Obrigada pela paz que Deus tem renovado em minha vida. Agradeça. Agradeça por tudo. Tem um louvor que diz assim: agradeço pela vida, pelo sol que nasce a cada novo dia. Agradeço pela mesa, o partir do pão e a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Agradeça. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor, obrigada, porque mesmo depois das perdas, ainda há tanto para te agradecer. Obrigada pelas pessoas que ficaram e pelas que o Senhor tirou, pelos dons, pelos aprendizados e pela fé que foram renovados. Que eu nunca me esqueça dos teus benefícios, mesmo quando a vida muda. Ensina-me a olhar com gratidão para o que permaneceu e a reconhecer o teu cuidado em cada detalhe. Hoje eu te agradeço, não pelo que se foi, mas por tudo que continuou, porque é no que ficou que o Senhor ainda quer agir em minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos declarar a declaração para o mês de outubro. Eu declaro que minhas finanças são abençoadas e que Deus multiplica o que está em meus celeiros. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nós e a alegria do Espírito Santo permaneça em nós, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém e amém.